E olha, cerca de 600 mil pessoas que vivem aqui em São Paulo simplesmente desistiram de procurar emprego. São chamados desalentados que consideram não ter mais chances de encontrar uma vaga. Laís agora faz parte da estatística de brasileiros que estão sem nenhum emprego no momento. Uma situação que ela lutou ao máximo para que não atingisse, mas não teve jeito. Me pediram para fazer o exame do Covid e fiquei afastada um tempo. No final do afastamento, eu mandei mensagem para o meu patrão perguntando se eu já era a fase emergencial, no caso, perguntando se eu trabalharia em casa ou no escritório, como eram só nós dois. E ele acabou não me respondendo, então eu fiquei sem saber se eu estava realmente desempregada. Aí depois de um mês ele me mandou mensagem perguntando da chave do celular da empresa. Apesar de estar em busca de uma oportunidade, a maior aflição dela tem sido o medo de não conseguir uma vaga. Porque a gente envia o currículo ou vai na empresa, não tem nenhum retorno, nem vem fazer uma entrevista para ver como que vai ser, nada. Procurar e não encontrar é uma situação capaz de desanimar qualquer um. E é exatamente isso que leva muitos desempregados ao desalento, que significa simplesmente deixar de procurar emprego. O número de desalentados no país é o maior já registrado pelo IBGE. São quase 6 milhões. Esse número ele está diretamente ligado ao fato de você ter alguma coisa próxima a 15 milhões de pessoas no desemprego, dos quais 3,5 milhões já procuram emprego há mais de 2 anos e não encontram. Isso significa que uma parte da economia está sendo desperdiçada, não está sendo absorvida, a economia não consegue gerar os empregos necessários para a população em geral. Mas a realidade do desalento também atinge São Paulo, considerado o estado mais rico do país. De acordo com dados do IBGE, o estado possui mais de 640 mil pessoas em desalento. Isso significa que a cada 10 desempregados em situação de desalento, 1 é do estado de São Paulo. E isso prejudica o futuro do trabalhador. É sempre bom lembrar que a busca ativa de emprego requer custos. E muitas vezes essas famílias, essas pessoas não conseguem arcar com ele. E olhando para um cenário em que muitas vezes o sujeito sai de casa e não consegue encontrar emprego, ele vai desistindo disso. Qual é o problema disso? O problema é que quanto mais tempo ele fica afastado do mercado de trabalho, mais difícil ele voltar para. E quando isso acontece, quando o sujeito está num trabalho mais estruturado, com carteira assinada, etc., a tendência dele é lá na frente conseguir voltar normalmente para um posto de trabalho ganhando menos e normalmente para um posto de trabalho informal. E quando ele está na informalidade, significa que o regresso dele para a própria informalidade também é muito difícil. Ou seja, você vai, de certo modo, excluindo cada vez mais uma quantidade imensa de brasileiros, que inevitavelmente significa aumentar os índices de pobreza, aumentar o número de pessoas na pobreza absoluta e que, de alguma forma, isso terá impacto no longo prazo. Se o desalento já era uma realidade antes da pandemia, se tornou ainda pior com as restrições impostas pela Covid. Empresas fechadas, isolamento social e dificuldades na locomoção não ajudam em nada quem está à procura de um trabalho. E essa situação pode trazer à tona consequências nada positivas. Quanto mais entristecido a gente vai ficando, pode surgir problemas de depressão, podem surgir problemas até de hipertensão, porque você começa a ficar preocupado porque você tem contas a pagar e a sua saúde é reflexo das suas emoções, dos seus pensamentos. Então, muitas vezes eu tenho a diabetes, bastante emocional, hipertensão, então a gente vai acarretando outros problemas diante do atual cenário. Ainda segundo esta psicóloga especialista em RH, a primeira coisa que devemos saber é que se as coisas já andam tão difíceis para quem está procurando emprego, imagina para quem não está. Por isso, a única chance de voltar para o mercado de trabalho é continuar tentando e tentando. É importante o trabalhador, ele estar sempre se atualizando, fazer cursos, buscar cursos gratuitos de qualidade, porque vai mostrar para o entrevistador, para a empresa, de que ele está parado por uma circunstância, mas que ele não perdeu a vontade de estar atualizado, a vontade de recolocar-se numa boa
né, numa boa empresa e desempenhar a função que ele for escolhido para isso. Eu sei que tem bastante vagas, só que as vagas sempre especificam que querem experiência e você não se encaixa. Aí dá um desânimo, quer desistir, mas tem que sempre continuar. Senão não vai conseguir nunca um emprego. Não pode desistir realmente. Eu sei que é difícil, mas tem que continuar com força de vontade, muito foco e muita fé que vai dar certo.